Então, provavelmente vai dar um nó na minha cabeça em algum momento, vocês me desculpem. Mas achava legal ter uma tradução, né, para enfim, todo mundo entender direitinho o que a Laigaia está falando. E para quem nos acompanha na transmissão ao vivo, muito obrigada. Para quem vai assistir depois esse vídeo, espero que vocês curtam. Então, vou deixar a Laigaia se apresentar, ela vai falar um pouco, aí eu vou traduzindo. So you can introduce yourself. Thank you. Hello, everyone. And thank you to Cecilia and Joao to let me talk to you about the UK, which I'm sure you'll find when I start talking about what's going on in the UK has a lot of parallels with what is going on here from what I've observed in the last week or so. So thank you. Do you want to do it straight away? Okay. Ela começou agradecendo o convite e agradecendo a chance de poder falar sobre a cena na Inglaterra, que ela está aqui há uma semana e pelo que ela andou vendo nesses dias todos, tem uns paralelos bem interessantes. So, as Cecilia said, my name is Ligaya Salazar. I am, amongst other things, the artistic director of the East London Comics and Arts Festival. But I'm primarily a curator and a commissioner of new work. So I guess in terms of what you will hear me talk about today, that has a big influence on what I do and how I see things. Então, entre muitas outras coisas, ela é diretora artística, curadora do ELCAF, que é o festival que é East London Comics and Arts Festival, então um festival de quadrinhos e artes de Londres. Mas, por cima de tudo, ela é curadora, então muito do que ela vai falar vai ser por meio desse olhar, desse viés. So when Cecilia asked me to come up with a topic for this talk, I thought long and hard about it, and I thought that maybe it would be interesting to hear about the ways in which people work together against each other, subvert themselves and the topics and the formats of publishing. Então, quando a gente convidou ela para fazer essa palestra, ela ficou pensando muito no tema, no título dessa palestra, até a gente trocou alguns e-mails sobre isso. E aí ela achou que seria interessante contar um pouco sobre como os jeitos que os artistas, a colaboração entre os artistas, como a produção também, a subversão nessa produção artística, e um pouco, enfim, nesses temas aí. Aí já me perdi, mas me desculpem, está tudo certo. I guess the festival, I'll just quickly say, was founded by a small publisher called Nobrow, which you may or may not know. In 2012, the publishing house was founded in 2008. And I guess as an informed outsider, and I think that's what the key thing is for me to make clear, is that I'm not a comics expert in any way or form. I'm definitely someone who's interested in the wider scene. I think that the last 10 years in the UK have been instrumental in how it is as a scene today. So Nobrow have played quite a big part in that. Is that okay? Mm-hmm. O festival, o ELCAF, nasceu em 2012. Foi fundado por uma editora pequena chamada Nobrow. A editora nasceu em 2008. E ela não é parte da editora, né? Então, ela tem esse olhar de fora. E ela fala que não é uma especialista em quadrinhos. Ela gosta de enxergar a cena de um jeito um pouco mais amplo. Mas que na Inglaterra, os últimos 10 anos têm sido decisivos para esses caminhos que essa cena tem tomado. Okay, so I will now talk about what I actually want to say, but I thought I'd point out what you see behind me, which is a comic by a wonderful artist who only works in digital and only creates 3-panel comics
that end in the person saying, "Oh no." He's very funny, and I thought this comic in particular was hopefully I'm not going to be the person at the end falling down, so the expectations hopefully not too high. Aí ela achou legal começar com esse quadrinho de um artista de lá que só trabalha com digital e só trabalha sempre com 3 quadros que sempre terminam do mesmo jeito, com o personagem dizendo "oh no". E ela achou que seria interessante começar essa palestra com essa tira e esperando que ela não seja esse personagem caindo, dizendo "oh no", em relação às expectativas. Okay. So as I hinted at just earlier, the UK's comic scene is historically very, very weak, or not seen as something that is of any value amongst the kind of wider creative field in the UK. I know that this is something perhaps that is an international problem, but being neighbors of countries such as Belgium and France, where comics and visual storytelling is very, very much embedded in the culture, I just wanted to point out at first is that the UK doesn't see comics in a particularly high, in a particularly high standard. So. Aí ela conta que na Inglaterra os quadrinhos não são vistos, não são muito valorizados em relação a outras áreas da cultura, que talvez é uma coisa que acontece em vários outros lugares, não é só da Inglaterra, mas é curioso, pois a Inglaterra está perto da Bélgica, da França, em que os quadrinhos realmente são uma coisa muito valorizada na cultura. Então, ela só queria destacar isso, né, que, enfim, que não dentro desse ambiente mais amplo da criação, dos ambientes criativos, o quadrinho não é tão valorizado. So, as I said, in the last 10 years, the scene has grown immensely, not only in terms of how many people are producing, but actually in terms of sales. So the value of the UK comic book and graphic novel market has risen immensely. There's not more bookshops, but actually normal bookshops stock comics and graphic novels much more readily now than they did 10 years ago. So something has really changed. E nos últimos 10 anos, uma coisa que ela tem sentido que mudou é que aumentou muito esse mercado de quadrinhos, e não só na quantidade de quadrinhos feitos, mas sim nas vendas também. Então, é muito mais comum encontrar esses quadrinhos nas livrarias do que antes, por exemplo. And the other, I guess, markers of the change in the scene are the fact that, and this is something that is personal to me, you can really tell when something's more valued when there's exhibitions about the subject in places that are seen as of national importance. So in the last 3 years, there's been 2 major exhibitions about comics, one of which you can see behind me, which is an exhibition about 100 female comics artists that happened at the House of Illustration. And the year before, there was a big show about the history of UK comics at the British Library, which is the National Library. E aí, outro ponto que ela destaca que tem mudado, que dá para entender como que essa cena tem mudado, e é uma observação dela pessoal, que ela diz que você percebe que algo é mais valorizado, que algo mudou quando existem exibições, existem mostras em lugares de importância nacional. Então, ela cita 2 mostras, uma é a que a gente vê aqui na foto, que foi uma mostra com 100 quadrinistas mulheres, e a outra foi uma sobre a história dos quadrinhos na British Library,
na Biblioteca Britânica. So one of the reasons for, I think, this rise in success of comics and graphic novel authors more commercially and more, I guess, more publicly are the small publishers that have been getting stronger and stronger over the last 10 years. E também um fator também nesse crescimento de autores e de visibilidade, de vendas e tudo mais, tem a ver com as pequenas editoras ali na Inglaterra. And I think this is something that is hopefully also something that you can see here. But the small publishers really came to prominence or started becoming more active and started founding themselves in a time when the digital publishing was taking over. So it was almost like it was a reaction to there being less opportunities for publications in the big publishing scene. It's okay. E aí uma coisa que ela percebe, que é algo que também dá para traçar aqui alguns paralelos com o Brasil, é que as pequenas editoras começaram a ser fundadas num momento em que a publicação digital também estava tomando conta. Então, foi um pouco ali nesse mesmo momento em que as editoras pequenas começaram a aparecer com força. So I thought I'd introduce you to some of them, if you're not already aware of them, just to give you a sense of the kinds of small publishers that are around. Obviously, there's dozens and there's hundreds of individual artists that do work as they are here, and you can see outside. But I wanted to highlight a few that give you a sense of what is going on in the UK. Então aqui ela vai mostrar algumas dessas editoras pequenas da Inglaterra. E ela destaca que, claro, que também tem muitos artistas, né, trabalhando e fazendo um trabalho muito bom, mas que ela queria destacar principalmente essas algumas editoras pequenas de lá. So I will start with Nobrow, not only because they are my employers, but also because they had a very big impact on the scene. They were founded in 2008, and at the time there was nothing like it on the market, really, or even in the scene, because what they did is they published a magazine at first. That was their first way of doing things, which was themed and invited, I don't know, dozens of illustrators to respond to the themes with small comics. So that's Nobrow Magazine. Então ela começa com Nobrow, não só porque são os chefes dela, mas porque tem a Nobrow teve um impacto muito grande na cena. É uma editora que nasceu em 2008, quando não havia nada parecido no mercado na época. E aí ela conta que começou publicando uma revista em que eles escolhiam um tema e convidavam artistas a mandarem seus quadrinhos, suas ilustrações sobre esse tema. And I guess what was new about them, or what was fresh about them, was that the way they treated, or the importance they placed on printing techniques, color, and kind of comics, effectively. So now they, as you can see on the image behind me, they publish children's books. They publish. They have a digital company, but when they first started, it really was about comics in interesting formats and interesting print techniques. Então, o que era bem diferente da Nobrow é que o que era novo, fresco e tal,
é que eles davam muita importância às técnicas de impressão, às cores e, efetivamente, aos quadrinhos. Hoje, assim como dá para ver pela foto, eles publicam outras coisas, como livros infantis, mas, realmente, no começo, era muita essa importância aos formatos e ao conteúdo, e aos quadrinhos. So the next publisher I wanted to introduce to you is Avery Hill, who are a very small publishing house based in South London. And I wanted to show you their work because they engage with comics potentially in a more traditional way, but also place huge importance on the kinds of narratives that can be told through visual storytelling. So there's a few behind me that you can see, but they all are really beautifully written stories, which I really recommend having a look at. A outra editora que ela quer destacar chama Avery Hill, que é do sul de Londres, que é uma editora que publica quadrinhos de uma forma, quadrinhos mais tradicionais, mas é uma editora que dá muita importância às narrativas visuais, né, que esses quadrinhos oferecem, assim, as várias possibilidades e as várias narrativas que dá para contar de forma com as narrativas visuais, né? E são livros muito bonitos que ela recomenda que vocês depois procurem. And I should say they were founded only in 2011, so recently. E foram fundados apenas há poucos anos, em 2011, é muito recente. And the next one is Self-Made Hero, which in the name you can tell that they started out as a very small company, and they still are in some ways. They started in the same year as No Brow, and their focus is really on graphic novels. And they have won numerous awards on the kinds of biographical, specifically biographical graphic novels they publish, and they're great. They're a great publisher. A outra que ela está destacando é a Self-Made Hero, que é uma editora muito pequena, que surgiu muito pequena já pelo nome, e ainda se mantém pequena. Surgiu na mesma época da No Brow, em 2008, e tem um foco muito forte em novelas gráficas. É uma editora que já ganhou muitos prêmios, enfim, pelos livros que publicou, e principalmente tem se destacado em novelas gráficas de, enfim, biografias publicadas como novelas gráficas, né? Novelas gráficas de pessoas, enfim. Vocês me entendem, né? Beleza. And then as you know, I just wanted to say that obviously these are a selection, and there's many more. But I just wanted to give you a sense of the spectrum that exists, and that's why I chose Landfill Editions, who are a quite experimental publisher that relates quite a lot to the fine art world in the UK. They are not only a publisher, they also run a space that is part of a gallery in Nottingham. So they're really interesting. And again, sorry if this is too long, they started off with a magazine called Mold Map, which you can see one at the top right. And again, it is about experimental storytelling, visual storytelling. Ela destaca que, assim, ela está falando de algumas específicas, né, algumas editoras específicas, mas é só para mostrar um pouco o espectro, né, da publicação lá. E aqui ela trouxe também Landfill para mostrar um pouco isso. É uma editora mais relacionada com publicações mais experimentais e relacionadas com as artes visuais e com, enfim, com a arte. Eles têm também um espaço que está... The space is inside a gallery or it's a gallery? No, it's inside a gallery. It's next to a part of a gallery complex. Eles têm um espaço que está dentro de um complexo aí de galerias,
E, de novo, começaram com uma revista bem experimental que está ali nas imagens. And then finally, Breakdown Press, who are, they will probably not like me saying this, but they are somehow the kind of spiritual sons of Nobrow. Two of them were working at Nobrow before, but they are a really very interesting, very specifically comics publisher who do both commissioning new work and they republish stuff that has never been seen in the UK before, such as some mangas and some historical comics. So they're very important to the scene, and they have a very informed taste on comics. So we're very happy that they exist. They were founded in 2010, I think. Vamos ver se vou lembrar de tudo. Essa Breakdown Press, ela fala que eles não vão gostar, mas que são meio que uns filhos aí da Nobrow, porque parte da equipe trabalhou na Nobrow. Surgiu em 2010 e eles têm um trabalho muito interessante, muito específico. Assim, eles têm um gosto de nos quadrinhos que ela fala muito informado, assim, muito bem, muito bom. Eles publicam novos artistas, mas também republicam coisas que talvez nunca foram vistas antes na Inglaterra, como mangás ou quadrinhos mais históricos, e que eles são extremamente importantes para a cena. Can I ask you whether we need to leave time for questions? We have 30 minutes left. Yeah, do we need to leave time for questions? Or? Vocês vão querer fazer perguntas? Alguém já tem dúvidas, mais ou menos? Assim? Não, só porque para calcular o tempo. I think we can leave like 10 minutes for questions. Perfect. Sorry, I've prepared a presentation for an hour, not taking the translation into account, so I have to see what I have to say. But what I wanted to just talk about a little bit is self-publishing. I think the small publishers are obviously a very important part in the scene, and almost like a crucial part to the success of some of the authors that have come through this last 10 years. But I really wanted to talk about self-publishing because of the idea of collaboration and subversion, and I wanted to go through a few examples of self-publishing to kind of show what and why people do this in the UK, which I think is probably quite similar to here, but I'll do it anyway. Só para explicar, ela tinha preparado uma apresentação para 1 hora, mas sem contar com essa parte da tradução. Então, ela está ajustando e mudando conforme ela está fazendo a palestra. Ela quer falar sobre a autopublicação, porque, embora as editoras pequenas são essenciais e cruciais para o sucesso desses autores, né, nos últimos anos, o que ela quer falar nesta palestra é um pouco sobre essa colaboração e subversão que existe na autopublicação e que provavelmente vai ter muitas semelhanças com a cena daqui. And the first example I wanted to talk to you about is this beautiful book called Cassiopeia, which is published actually by a tiny publisher called Atlantic Press. But it's really to show you an example of collaboration. It's written and conceived by 5 artists who all have an interest in astrology, and basically came together to tell a story around this star, which is Cassiopeia as a star. And you can see by the way the book is put together how much they value or try and challenge format and storytelling and
and scientific research, actually, because it's quite accurate what I talk about. Então ela vai começar com um exemplo que chama, bom, eu não sei como se pronuncia em português, Casiopeia, bom, Casiopeia, beleza. Aqui que entra o lado argentino que confunde tudo. Que é publicado por uma editora muito pequenininha chamada Atlantic Press. E é um exemplo de colaboração, porque foi feito por 5 artistas que têm um interesse muito particular em astrologia. E aí criaram esse livro que conta a história dessa estrela. E aí mostra como eles realmente dão muito valor ao formato, a como narrar uma história e também a pesquisa científica, porque é muito, como se diz em inglês, muito accurate, muito precisa. Eu tenho aqui os ajudantes, não dá para ver ali pela transmissão, mas é muito precisa. And the next example, I'm just going to talk about the one on the left, so On a Sunbeam, which is a webcomic by Tilly Walden, who's quite young, but award-winning comic artist. And she really wanted to tell a story and publish her comics in a way that I guess TV programs work, and that's why she did it that way. So the comics would come out chapter by chapter. I think it was every 2 weeks she would publish the next chapter, and then in the end it's now finished. It's fully there. I think it has 12 chapters. But I think it's just an interesting format or an interesting motivation for publishing, and also how you engage your readership. This will be actually now be published in paper as well, but I think it's more about how she relates to her readership, which I think is interesting. The subject matter is also very interesting, but it's a love story between two girls, but I won't tell too much because you can go online and read it. E aí agora ela está falando de um quadrinho que é esse daqui, que é de uma artista muito jovem, mas que já é muito premiada. É um quadrinho publicado na internet. E o que ela está destacando aqui é que a artista, a Tilly, encontrou um jeito muito legal de ter um engajamento com os leitores dela, porque ela quis publicar de um jeito tipo os programas de TV, com diferentes capítulos, diferentes programas, né? E então ela acha que a cada 2 semanas, mais ou menos, ela publicava um quadrinho novo. Se ela não se engana, são 12 capítulos. E aí ela acha muito interessante isso do formato para incentivar os leitores. E como ela se relaciona com os leitores. Ela não quis contar muito, a Ligaia não quis contar muito sobre a história, vocês podem procurá-la na internet, mas é uma história de amor entre 2 meninas, e agora vai sair no papel também. And this is Intifada Milk, which is a story that was illustrated by a young British Asian Muslim called Sophia Niazi, and is written by one of her friends. You don't need to remember the name Ava Aburava. But the reason why I chose this to show you this story, it's a very small zine that she put together a while back in 2014. But it's a story that is very peculiar. It's about a small Palestine community and their herd of 18 cows. And it's a very unknown little part of the Palestinian resistance. And the reason why I wanted to show this is the kind of idea of subject matters that wouldn't get published in a normal publisher. It wouldn't get seen in places that are, I guess, normal UK
media. So that's why this particular story is interesting. I'll just tell you just one more thing. She's also the founder of a very interesting festival, which I'll come back to. She was a Muslim, British Muslim. British Asian Muslim, yeah. Esse é um fanzine pequeno de uma artista que é inglesa, asiática e muçulmana. E conta uma história muito peculiar de uma comunidade palestina, onde encontram 18 vacas, enfim, numa resistência palestina. E aqui o que ela quer destacar é que é um bom exemplo de um tema que talvez uma editora tradicional não publicaria, que talvez não chegaria aos lugares, não seria divulgado nos lugares mais normais, né, de enfim, veículos ou espaços mais convencionais na Inglaterra. Então esse foi o jeito que ela encontrou para viabilizar a história. Enfim, divulgar a história. E essa artista é a fundadora de um festival que ela vai se referir mais para frente. Skip over things. So this is, and I just want to point him out really because he's a great illustrator and comics maker who has been self-publishing for a few years, is also published by Breakdown Press. His name is Liam Cobb, and this is one of his it's a trilogy of small comics called Shampoo, Lather, and Conditioner. So the washing of hair, the process of washing your hair. But they're very beautiful stories, and it's kind of a mixture between, they're riso printed, but he also, to create the image, he uses woodblock. I just wanted to show you because it's really nice. Essa publicação aqui, ela quer mostrar porque ela é muito bonita. É de um artista que se autopublica, mas também é publicado por outras editoras. E esse livro é uma trilogia que fala um pouco sobre o processo de lavar o cabelo. Está impresso em risografia, mas também ele usa o processo de estilogravura. And this is a wonderful example of a collaboration and potentially subversion. It depends how you see it. This is Henry and Stanley Miller. AKA Millertown, which is how they published themselves. They're a father and a son. He's 12, and maybe he's 13 now. And his dad is, I don't know how old, but they come together to create comics, and they do their own as well. And this is, on the left is the son, and on the right is the dad. And the comic on the right is about Jeremy Corbyn. I don't know whether you know him, but he was the opposition leader in the UK, and he's quite left wing, and people really liked him, so he didn't win. But it's a good example of how different collaborations can work, I think. And we've had them in our festival for a few years, and we just love the idea that they draw together and publish stories together. Este aqui é um exemplo de colaboração também nos quadrinhos e potencialmente também subversão. É um quadrinho feito por um pai e filho. O filho tem 12 ou 13 anos agora, o pai, ela não sabe muito bem a idade, mas enfim, é mais velho. E eles fazem quadrinhos juntos e também sozinhos, né? Aqui é um exemplo que mostra, enfim, um quadrinho relacionado a um político de esquerda, que era muito popular na Inglaterra, e de oposição que não ganhou. Então, aqui é um exemplo de como... é mais um exemplo de colaboração e como que essa colaboração pode funcionar nos quadrinhos. Eles participaram muito do Festival EUCAF por alguns anos. This is a collective called Day Job. So they started off as a collective of 8 students at Camberwell College, and
they've been at the festival since it started 7 years ago, but they have since lost half of their collaborators. And this is a comic that they specifically produced for this year's LCAF, which is called Don't Quit the Day Job. And it's a motivational zine for people who collaborate a lot. It's funny, it's a little bit of a joke, but it's a reflection of their reality of trying to be professional illustrators and comics publishers, and the reality of how difficult it is to do it individually as well as collectively. Este aqui é coletivo que começou com 8 estudantes. Eles participaram bastante do festival também, e nos últimos tempos perderam pelo menos metade do grupo. E esse é um zine que eles publicaram para o último LCAF, para o último festival, que chama Não abandone seu trabalho diário, seu day job, enfim, algo assim. E é um zine motivacional para quem colabora muito, e é um pouco um reflexo da realidade de quem vive ou quem quer viver de desenhar profissionalmente, ser artista, e de como é difícil, tanto individual ou coletivamente, essa vida. Okay, I'm going to skip over this one, and I'm just going to talk quickly as we are at a fair. I thought it would be interesting to just point out what is going on in terms of fairs in the UK, and I think there's some parallels, but there's also probably some differences, and but there are quite a few of them, so I'm going to try and go through it quickly, and then we can do this quickly. So Thought Bubble is one of the oldest ones, I think, in terms of independent publishing in comics, but it's also the biggest one now. It runs for a whole week, and it has hundreds and hundreds of publishers, and it's very much the whole spectrum of comics, self-published and small-published comics. And it happens in Leeds, in the north of the country. Aí ela, como a gente está dentro do contexto de uma feira, ela achou legal falar um pouco das feiras na Inglaterra e começar a traçar alguns paralelos e algumas diferenças. Ela começou com esse Bubble Festival, Thought Bubble, sim, é o balão dos quadrinhos, que é o maior, né, evento de quadrinhos. Começou de um dia e agora já é de uma semana, e é um bom panorama do que se publica, tanto da autopublicação quanto das editoras de quadrinhos. É um bom panorama do que é produzido. I'm going to try and speed up. Comica Comiquette is actually a very important, or was an important comics market, is what they call themselves. It's a fair which was started by Paul Gravett, who is one of our leading historians in comics. But it's also a good example of how difficult it is to do festivals in the UK. They started in 2008, but they haven't been able to do every year, and they change venues, and they haven't done anything for a few years now. I'll talk more about that particular thing later, but I just... Esse aqui é o Comica Comiquette, que foi criado por Paul Gravett em 2008, que é o principal pesquisador muito importante de quadrinhos. E é um bom exemplo de como é difícil fazer um festival de quadrinhos na Inglaterra, porque eles não têm conseguido fazê-lo cada ano, tem mudado de lugar, e tem sido bem difícil. And similarly, Pick Me Up, which is a graphic arts festival which included storytelling and comics, which happened for the last time last year, and it was consciously closed down as a festival because it wasn't financially viable anymore for the people who were putting it on. And it was part of a program of a cultural institution called Somerset House,
but they were losing money putting it on. So I would just wanted to talk about address this, because I think it's important to know that festivals obviously are very much an important platform for practitioners, but they also are quite vulnerable platform in their own right. Aqui esse é um exemplo, mais um exemplo de festival, que é um festival de arte gráfica que inclui quadrinhos, e fizeram a última edição no ano passado, porque não era mais viável financeiramente. Era um festival que era parte de um centro cultural, e aí ela quer mostrar esse exemplo para mostrar como festivais... É bom saber que os festivais são uma plataforma importante para os artistas, mas também uma plataforma muito vulnerável para quem organiza e tudo mais. Bristol Comics and Zine Festival, I won't say very much. And ELCAF, this was our first poster. We started in 2012. Our focus is quite different to others. We very much look at visual storytelling across all formats: children's books, comics, illustration, and more experimental forms. So as a festival, we're a little bit different from others, but we're all different. Aí ela está falando do ELCAF, que é o festival que ela é parte. Foi criado em 2012, e a diferença dele, que ela fala, bom, todos os festivais são diferentes, mas a particularidade do ELCAF é que eles botam o foco nas narrativas visuais, nos diferentes formatos. Então, pode ser quadrinhos, infantil, livro de ilustração ou publicações mais experimentais. And this is DIY Cultures, which is the festival which was founded by Sophia, who I mentioned earlier. And this is a really important festival because it's not comics per se, but it is very much about narratives that do not get seen in the mainstream. So therefore it's very much for me and for many of us, a very important festival, because it highlights narratives that are not heard, so from immigrant communities to all sorts of other themes that are avoided by mainstream media. So it's a really important festival, and it takes place in a cultural institution that itself is about those kinds of themes as well, called Rich Mix. E esse festival é mais um que ela quer falar, que é o DIY, seria Do It Yourself, faça você mesmo, culturas, né, de faça você mesmo. Ela acha que é muito importante porque não é só quadrinhos, mas são narrativas um pouco mais que não se veem nos principais canais, né, nos canais convencionais. Tanto por quem faz, né, às vezes são de comunidades imigrantes ou de diferentes grupos, mas também pelos temas que são abordados, que muitas vezes são evitados pelas grande mídia e tal. Oh, and it's 15 minutes if you want to make some questions. Okay, fine. I've definitely had too many things in my presentation. I'm just going to show you this slide because it shows you how there's dozens of festivals that are happening all over the UK that are looking at from fine art publishing to comics, and every year there's a new one, but we all talk to each other, and it's very important that they still continue to exist. Some of them have stopped now, but because for practitioners and individuals, the more moments there are to showcase what you do, to speak to people directly about your work, the better. I'll say one more thing after that. Bom, ela fala que tem muita mais coisa para falar, que o tempo está curto. Mas aqui ela queria mostrar mais
essa imagem para ver como realmente há muitos festivais na Inglaterra que vão de quadrinhos, arte, ilustração, enfim, vários, e que cada ano tem mais um novo. Mas o mais importante é que todos esses festivais, essas feiras se comunicam. E ela acha que é bem importante que elas continuem existindo e continuem surgindo, porque para os participantes, quantos mais espaços tiver para mostrar seu trabalho, para falar com pessoas, para divulgar o que cada um faz, melhor. And then finally, I just put up this slide because there's a multitude of the kinds of exhibitors that we have at the fair, and to stress the point that the fairs are important not only for the visitors and the artists meeting potential buyers, but it's also about talking to each other and potential collaboration that can happen between them. In the case of our festival, there's been each year we recalibrate and put different people next to each other so they can talk to each other, and out of that there has been some co-edited and co-published publications. So festivals fairs have so many important roles to play in terms of the audience, but as well the artists. E aqui essa imagem é para mostrar a variedade de expositores que tem essas feiras. E ela ressalta que as feiras são muito importantes não só para quem visita, né, para conhecer editoras, para conseguir livros e tudo mais, mas muito importante para os expositores, né, para ter essa troca e para fomentar a possibilidade, né, de colaboração. No festival que ela faz, ela fala que está o tempo todo meio que recalibrando e reorganizando os expositores para que eles se conheçam, para que eles conversem entre si, e que tem surgido muitos livros feitos em colaboração de vários editores a partir dessa experiência de botar eles lado a lado. Então, que os festivais têm vários papéis importantes assim, para o público, para as editoras e para tudo. Bom, aqui faltam agora 10 minutos. Quem tiver alguma pergunta, se tiver, senão ela tem mais coisa para falar, mas diga, Vitor Antilopi. Bom, vou ter que repetir a pergunta para aparecer aqui na transmissão. O Vitor está perguntando como ela falou sobre a evolução das vendas da cena independente e como tem sido a relação com a imprensa e a divulgação desses eventos. So now, in English, you said that there has been an evolution in the sales and in this comic scene that has been stronger. But what's the relationship with the press and how they share that type of event and the interest of the press? Okay, so the short answer to that question is that the press has told us many times that we are too niche, and that they're not really interested in writing anything about comics. We have a number of publications that are supportive of the scene, such as It's Nice That, which is a good blog, and Creative Review, which is a design magazine. But the mainstream media, not so much. The Observer, which is the Sunday version of The Guardian, which is one of the main newspapers, has a week. They have an award for short graphic story and something else, but they don't. Other than that, they don't really do very much in the scene, and no one else cares. So. Bom, a resposta curta é que a imprensa não tem dado muito apoio. Eles já falaram abertamente que é uma coisa muito de nicho e que eles não estão interessados em falar disso, mas que tem tido muitas publicações que apoiam, sim, a cena. Ela falou de 2 blogs, um chama It's Nice That and Creative Review.
Creative Review. E ela também menciona o The Observer, um jornal de lá, que tem um prêmio para narrativas curtas e tudo, mas que não fazem muito mais do que isso, assim, que não tem tido muito apoio dos canais convencionais. But there is one very good bookshop, the largest independent bookshop called Foyles, who have been super supportive. So it's not if not the media, at least the sales outlet that has a more general audience is supportive. We do events with them before LCAF. They always do a special selection of books for us, and they are the biggest independent bookshop, and they're all over the country. So at least that helps. Aí ela fala que mesmo não tendo o apoio da imprensa, eles têm tido apoio de livrarias independentes. Tem uma livraria independente que é muito a principal, que tem dado muito apoio, e que esses espaços chegam a uma audiência maior e mais geral, enfim, e que eles têm feito vários eventos com livrarias nesses espaços antes do festival. Mais alguma pergunta? They're free, the fares and everything? Some, not all of them. So the bigger they are, the more they charge. Is the short answer. For the editors or for the public? Both. Alguns festivais não são gratuitos, e quanto maiores eles são, mais caros são, tanto para os expositores quanto para o público. Como que é a participação do Brasil lá? Tem muita gente que já foi? Eu tive lá esse ano na área, mas queria saber se já foram outros anos também. Tá. A Bebel aqui está perguntando porque a Bebel participou do EUCAF este ano, junto com a Alecalco, e está querendo saber se nos anos anteriores teve participação do Brasil ou não. She wants to know if there has been Brazilian participants before. How that's. No, Bebel has been the one and only, I think, at. Bia, but she came the same year, and she works for Nobro. So you were the first one, to come to ELCAF. So we have a big international participation, both for exhibitors and artists, but we try to become bigger than that, and we were very happy that Bibel came, but she was the first one from Brazil. And for the next year, because also you have it in Singapore, right? Yes, we have ELCAF. We have ELCAF in different places. For the last 2 years, we've been working with Singapore to do a collaboration with people there. So yeah, it works very well, because I guess ELCAF's spirit is about the international coming together of different publishers. Ela está contando que eles têm uma colaboração com Singapura, então o festival tem ali uma versão em Singapura, e que tem participação internacional também, enfim, todos os anos e tal, mas que a Bebel foi a primeira do Brasil. Foi um resumo muito rápido da resposta, porque eu estou um pouco aflita com o tempo. Tem mais alguma pergunta? Não? Se não, queria... Oh yeah, sorry. I need to advertise it. We open for submissions in 2 weeks' time, so if anyone wants to come to London next year, please do. It'll be open for 2 months. Então, as inscrições para participar do festival vão abrir daqui a 2 semanas, então se alguém quiser participar da feira, fique ligado. Muito obrigada, gente, pela participação, e já daqui a 5 minutos, Gustavo Piqueira vai fazer uma palestra chamada Maurice Cox, notável autor ilustre desconhecido. Então, muito obrigada.